Rádio Juventude. Pelo empoderamento das vozes juvenis. O jovem negro morre a cada 25 minutos. Somos todos contra o genocídio. Extermínio programado da população negra. Que se apedaram do marginalzinho preso. A periferia precisa de voz. Palavra Cruzada. Olá, ouvintes da Rádio Juventude. Começa agora o Palavra Cruzada, o programa que discute o Plano Juventude Viva, criado em 2012 pelo governo federal em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O plano propõe diversas ações de enfrentamento à violência que atinge jovens brasileiros entre 15 e 29 anos, especialmente os jovens negros e moradores de periferias. Segundo o mapa da violência de 2014, das 56.337 pessoas assassinadas no Brasil, mais de 30 mil eram jovens, e dessas vítimas, quase 80% eram negras. Um novo mapa da violência foi lançado ontem, mas o Brasil ainda permanece entre os países onde mais se mata no mundo, assumindo a 11ª posição. O mais violento é a Venezuela, com taxa de 55,4 homicídios por 100 mil habitantes. O mapa da violência de 2015 mostra que negros têm 2,5 mais chances de serem mortos, especialmente jovens entre 19 e 20 anos, negros e de periferias. E nesse sentido, as ações do Plano Juventude Viva visam a ampliação dos direitos da juventude, a desconstrução da cultura de violência, a transformação de territórios atingidos por altos índices de homicídio e o enfrentamento ao racismo institucional a partir aí da sensibilização de agentes públicos para o problema. No primeiro bloco do programa, tem a cantora e deputada federal pelo PCdoB, Alessi Brandão, que é militante do movimento negro. Para ela, a questão da juventude negra é uma das pautas fundamentais e de mais urgência no país hoje. Eu sou Neumísia Silvestre, da Rádio Juventude, e você está ouvindo o Palavra Cruzada. Muito bem-vindo. Palavra Cruzada. Alessi, obrigada, viu, por ter topado e participar da entrevista, enfim, da rádio. A gente está sempre com o coração e as portas abertas, né, para poder defender o povo, defender os menos favorecidos. Eu já fazia isso quando eu nem era dessa casa, então agora tem que fazer mesmo. Uhum. Então já podia começar, Alessi, falando das pautas defendidas mesmo pelo partido, né, no que diz respeito à juventude negra hoje, né? Há muitos anos a gente vem falando sobre essa questão do genocídio da juventude negra. Há muito tempo que a gente fala sobre isso, não só nas músicas, né, e depois quando a gente tem oportunidade de fazer algum pronunciamento aí nos lugares que me convidam, eu sempre toco nesse assunto, porque é uma coisa que todo mundo sabe que existe, mas você na verdade não vê ninguém defendendo, sabe, essas pessoas, né? É um absurdo o que acontece. Quando você volta joga olhar para a periferia, você joga para lugares que, sabe, que tem quebrada, que tem favela, que tem isso, tem aquilo, você sabe que ali o tratamento é diferenciado para pior, né, com essas pessoas. Então, questão da juventude viva aí, que vocês estão querendo saber o que a gente vai lutar, o que a gente vai defender, autos de resistência, a gente já tem falado nisso há algum tempo, tá? A questão também que agora está aí que a mídia está fazendo questão de mostrar só matéria, provando que, para provar que os menores são todos bandidos e tal, a redução da maioridade, nós somos contra, tá? A gente sempre entendeu que você tem que dar ensino, tem que dar, sabe, realmente educação, cultura, e não ficar construindo penitenciária, tirando toda e qualquer oportunidade que esses jovens poderiam ter para poder ser incluído, né? Uhum. Para poder ser tratado com direito humano de verdade, né? Outra coisa que a gente também tem falado é qual é a função da Fundação Casa, né? Porque eu acho que ela teria que fazer uma reinserção desses jovens para que eles pudessem realmente mudar, né, a trajetória. Então a gente precisa saber qual vai ser a solução disso aí. Perfeito. Alessi, na tua opinião, por que a sociedade, de uma forma geral, ela aprova a redução da maioridade penal? O que acontece? Na hora que houver isso aí, você vai ver que os meninos negros todos vão ficar atrás das grades.
maioria. Porque qualquer menino negro, inclusive, que é visto na rua, ou num ponto de ônibus, até na porta de uma loja, ele já é confundido com ladrão. Né? A cor da pele significa que a pessoa está cometendo delitos. Então, isso é grave, entendeu? E nós temos que arranjar uma forma de poder inverter essa história aí. Você não pode viver sem a perspectiva, sabe, da vida. Porque senão toda criança, todo menino negro, toda menina negra que tiver a oportunidade de ver o que está sendo mostrado na televisão, ele vai se sentir a última criatura do mundo. A autoestima dessas crianças vai ficar muito ruim. Porque para ele a referência vai ser sempre assim, é ladrão, é trombadinha, entendeu? E isso não é forma de você educar quem quer que seja. O que eu tenho para falar para essa juventude é que ela tenha bastante, assim, tenha uma força de vontade muito grande no sentido de estudar, sabe? A gente tem que botar essa moçada para estudar, porque o saber, né, é a única coisa que ninguém pode tirar de você. O resto as pessoas tiram, mas a sabedoria não. Que eles estudem, que eles jamais percam, sabe, o foco de que há esperança, sabe, que eles jamais percam a vontade de poder mostrar, sabe, para toda essa gente que é preconceituosa, de que eles têm capacidade, de que eles são inteligentes, sabe, e que eles podem ter um futuro, sabe, como um profissional liberal, sabe, que eles podem ter um diploma futuramente de uma universidade. A gente não pode deixar que essa juventude ache que isso é impossível. Muito pelo contrário. Palavra cruzada. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor.
Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele quer ouvir vocês. Vamos lá! Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Vamos lá! Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que eles merecem. É o cão, é o canhamor, é o desamor, é o canhão na boca de quem tanto se humilhou. Inveja é uma desgraça, lastro de rancor, e cocaína é uma igreja gringa de lecherron. Pra cada rap escrito, uma alma que se salva. O rosto do carvoeiro é o Brasil que mostra a cara. É muito blasfale, a língua é uma piranha. Aqui é só trabalho, sorte é pras crianças que vê o professor em desespero na miséria, que no meio do caminho da educação havia uma pedra, e havia uma pedra no meio do caminho. Ele não é preto velho, mas no bolso leva um cachimbel. Deslize, táxi, zóio branco, repara o brilho. Chupaca na penha, maisena com pó de vidro. Comerciais de TV, glamour pra alcoolismo, e é o Kinect do Xbox por 2 buchas de 5. Chega a rir de nervoso, comédia pra chorar. Uma pistola do amor, visto jogo Califórnia Sul. Faço uma mandinga pro terror. Eu fico aqui pregando a paz, e a cada maço de cigarro fumado a morte faz um jaz entre nós, cá pra nós, e se um de nós morrer, pra vocês é uma beleza. Desigualdade faz tristeza. Na montanha dos 7 abutres alguém enfeita sua mesa. Um governo que quer acabar com o crack, mas não tem moral pra vetar. Comercial de cerveja. Alô, Foucault, cê quer saber o que é loucura? Ver Robespal na mão dos boy, Maquiavel nessa leitura. Falar pra um favelado que a vida não é dura, e achar que teu 12 de condomínio não carrega a mesma culpa. Essa tua auto-MD, absolute, suco de fruta. Mas nem todo mundo é feliz nessa fé absoluta. Calma, filha, que esse doce não é sal de fruta. Azedar é a meta, tá bom, quer mais açúcar. Chega a rir de nervoso, comédia vai chorar. Uma pistola do amor, visto jogo Califórnia Sul. Faço uma mandinga pro terror. Faço uma mandinga pro terror e De volta com Palavra Cruzada. No nosso terceiro e último bloco do programa, eu converso com o músico Jairo Pereira, da banda Láfia e militante do movimento negro. Jairo, primeiro bem-vindo, né? Obrigado por ter topado aí participar da rádio. Esse programa é especialmente sobre São Paulo, né? Eu queria que você
pensasse, por exemplo, como é que você definiria a juventude daqui, hoje, assim, de Sampa? Principalmente essa juventude negra e periférica, né? Que é esse alvo hoje do genocídio, enfim. Bom, nós pretos, eu acho que a gente vive sob constante ameaça e sempre viveu exatamente por causa do racismo e o racismo institucional que acontece dentro da nossa sociedade, né? Que a gente já, infelizmente, já convive com ele, isso já há centenas de anos. E aqui em São Paulo, essa característica muito forte de São Paulo, a definição principalmente visual dos guetos e a ameaça que isso é gerado para as pessoas que têm mais dinheiro, né? Isso daí faz com que tipo, o fato da mortalidade, do genocídio que acontece na juventude negra, seja deixado de lado por ser visto como um assunto não fundamental. A população tem medo do preto, já tem. Então, quando você pega, por exemplo, os meninos do funk, os meninos do rap, que já traz a característica consigo, não só necessariamente pela cor da pele específica, porque tem essa coisa do pardo, também é um grande alvo, porque a gente vive aqui numa população que, ao mesmo tempo que compreende o racismo dentro da sociedade, uma população que também não se vê preta. Então, uma vez que essa população não se vê preta, o problema que está acontecendo com os pretos na cabeça dessa população é problema deles. E esse problema é a marginalidade, né? Quando você pega uma Sherazade, jornalistas ou formadores de opinião que são totalmente radicais e racistas, a primeira coisa que eles vão falar é sobre isso, sobre a bandidagem. E a bandidagem reúne um monte de pessoas no meio disso que não são bandidos. Que são pessoas periféricas, de uma cultura periférica, são pessoas pretas. E elas se tornam um alvo, e um alvo que a sociedade não quer olhar para isso. Tipo, tudo bem. É aquela coisa velha que a gente já tem. Um menino playboy tá vendendo droga, e aí vai escrever, meninos de classe média são pegos com entorpecentes. Né? Você pega o mesmo menino que foi pego com 25 gramas de alguma substância, por exemplo, maconha, e vai falar que é um traficante. O traficante foi pego. Então a sociedade vê o preto como a possibilidade do marginal, do tráfico, do roubo. A sociedade, desde lá de trás, desde a época da escravidão, ela criou seres servis a isso, e isso independe da cor. Seres servis para proteger os interesses daqueles que deixaram de ter escravos, né? Então, quer dizer, o policial de hoje, sendo preto ou sendo branco, ele está a serviço disso, está a serviço de proteger as pessoas desse suspeito padrão. E esse suspeito padrão tem cor, tem origem, tem classe social. Isso é reconhecido, né? Então esse capitão do mato continua correndo atrás da gente, esse capitão do mato continua esgueirando, e a gente anda sobre a mira disso. Porque a pior coisa que você pode dar para um povo é não poder circular livremente em paz. Quer dizer, o povo preto, ele convive em pressão a todo tempo. Tem um texto até do Alquist de Gente, que é um texto de uma mãe que está esperando pelo filho. E ela faz um prato, faz comida, faz tudo e fica esperando por aquele filho, mas o texto todo ela está falando com medo, porque ela sabe que o filho pode não voltar, porque com certeza um quarteirão dali, um filho não voltou, o vizinho do lado, o filho não voltou. Né? Então, infelizmente, a gente convive com essa pressão, com o racismo psicológico que oprime, né, o nosso viver, a ponto da gente continuar achando que é menos. Porque a nossa vida, se a nossa vida não vale nada, a gente se acha menos, por consequência. Meus pais, eles sempre conversaram, mas de forma muito branda sobre a questão de ser preto, porque lá em casa a maioria das pessoas tem a pele escura. Então, nunca foi uma ilusão não ser preto, né? Agora, algumas coisas foram tipo, importantes para o meu empoderamento, para minha consciência e para a fonte de minha luta, assim. Uma delas foi estudar num colégio particular, já de cara, o único preto, né? Então eu não tinha
tinha amigos pretos. E era o primeiro colégio particular da minha cidade. Então, tipo assim, eu fui muito humilhado lá. Então eu não tinha dúvida de que eu era preto, porque eu era o único preto no meio dos brancos. E a segunda arma que me fortaleceu demais foi o rap nacional. Década de final de 80 para 90, estava surgindo um rap político que falava sobre a questão de ser preto. De repente você tinha Racionais, nas músicas dele, Sistema Negro, grupos assim que falavam sobre a importância do empoderamento, né? E ali foi, eu acho que onde, de tanto escutar, de tanto aprender e buscar as referências que eram dadas para mim, eu ali comecei a entender. Eu falei, olha só, então quer dizer, eu sofro isso na escola, sofro isso na rua, o policial passa olhando torto para mim por causa disso, porque eu sou preto, porque eles não gostam de preto e porque eles querem se proteger dos pretos. Né? Então, tipo, ali eu acho que o rap foi fundamental. Viver uma realidade meio que singular dentro de um sistema que era totalmente branco e o rap. E aí o Alaf, ele também surge como resistência e militância, né? Até nas letras. O Alaf, ele, particularmente, ele realmente é um ativismo musical. Ele, em todo o seu fundamento, a questão da pretitude está envolvida, né? Relacionado às nossas raízes, de forma musical, principalmente na fusão da música africana com o funk. Então, o Alaf, ele tem essa proposta. A gente sempre está envolvido em causas que tenham relação com isso. Até teve um show ano passado que a gente ia fazer exatamente na Roosevelt, e era contra o genocídio, né, da juventude negra, e esse show foi cancelado na hora, a gente montando, porque a polícia chegou lá e falou, ninguém vai cantar aqui. Então, quer dizer, o Alaf tem essa preocupação desde a questão da nossa ancestralidade, que isso é muito forte, e também relacionado às questões atuais. A gente está indo para o segundo disco, e nesse segundo disco isso vem muito mais forte. O que eu posso dizer é que praticamente é um disco de embate, porque a gente compreende que o genocídio da juventude negra leva a uma guerra, porque a quantidade de jovens que estão sendo mortos por causa da cor, por causa da origem, por causa da classe, é enorme, é números dados de guerra. Então não tem como ficar distante disso e não se manifestar sobre isso. Então, nesse segundo disco, as letras elas já são principalmente muito mais imbatíveis em relação a isso também. Uhum. Como é que você vê a questão da redução da maioridade penal? Eu vejo a questão da redução da maioridade penal. Putz, isso daí é a maior prova de como o Estado é racista e de quanto o Estado é negligente. Né? Como você tem um dado como esse, que é o genocídio da população negra, e ao mesmo tempo, o que você vai fazer? Quer dizer, da juventude negra, e essa juventude está entre os seus 15 anos e 18 anos. Então, quer dizer, você está fomentando um massacre. Porque um policial, quando ele vai para a rua e encara que os 16 já pode ir para a cadeia, quer dizer, ele dá um aval, pode matar, nem traz para a cadeia porque a cadeia está lotada. O policial, ele sabe disso. Olha só que a gente está aqui em realidade discrepante. A gente vive num lugar onde as cadeias estão lotadas, onde existe um genocídio acontecendo, existe um descaso total pela educação. Então, quer dizer, o sistema alimenta de bala, né, essa lei que é sangrenta e que vai atrás desses moleques, né? Fala assim, ó, já que pode botar na cadeia, isso te dá o aval e você não tem problema nenhum de consciência em matar jovens de 16 anos. Tá tudo certo. Infelizmente, a gente vive um período muito triste de guerra. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, isso gera uma indignação na população, né? Isso gera uma raiva, isso gera um ódio também no Facebook, na internet, que o aumento de grupos, e grupos que infelizmente decorrente dessa situação, estão se nutrindo de ódio. Então isso que eu falo, e isso abala o nosso psicológico. É importante a luta. A gente agora tem que começar também a se movimentar mais.
e a mostrar a nossa insatisfação. É importante, isso seja preto, seja branco, seja o que for, pessoas conscientes do que está acontecendo começarem a se manifestar contra essas iniciativas que são letais para o povo, principalmente para o povo preto. Mas eu vejo as pessoas começando a se conscientizar. Porém, existem várias outras coisas no meio disso daí que acabam tampando os olhos das pessoas. As pessoas acabam querendo pensar em outra coisa. Então você vai ver manifestação aí pela volta do militarismo, por pessoas baterem suas panelas nas suas janelas, insatisfeitas com o sistema. Ao mesmo tempo, o subtexto disso tudo para e fica pensando só nisso, entendeu? Fica nisso, esquece o resto. Isso, vai lá, derruba o governo que tá, faz o que for, mas em nenhum momento essas pessoas, por exemplo, elas estão pensando na questão do genocídio da juventude negra, por exemplo. Isso não é algo que afeta elas a ponto delas irem bater panela ou elas fazerem manifestações porque estão pedindo, principalmente o lance da intervenção militar, muitos. Então existe uma cegueira e do outro lado existe uma revolta latente vindo, que é boa, mas também que é ruim. E a gente vive nessa constante panela de pressão. E é aquele terrível. Isso daí, eu tenho até uma pesquisa que mostra que os pretos morrem mais de problemas de coração. E aí fizeram vários tipos de estudo de como isso é fisicamente, o que acontece, né? O coração é isso, o coração é aquilo, mas, cara, não precisa ir muito longe para entender por que preto morre muito de coração. A pressão que a gente sofre constantemente de ver os nossos filhos sendo mortos, a gente sofrer o descaso e sofrer a violência, e essa violência ela vem das mais diversas formas, né? Ela vem desde a privação, né, aos assassinatos. Ela vem desde a humilhação que você sofre até para entrar dentro de um banco, quando te dão como suspeito, mesmo sendo você não sendo. E todas essas coisas elas geram uma panela de pressão que isso também faz parte do genocídio da população negra. E também mata os pretos. Então é dose, mas a gente tem que continuar lutando, erguer a cabeça e provar que a gente tá aí lutando, digno, que a gente está vivo e que a gente vai permanecer lutando. Palavra cruzada. Quando eu fugi, a noite ainda me ajudava. Eu corri sem olhar para trás. Era mata. Preto jamais nasceu para viver em cativeiro. Eu não sou bicho para ficar trancado num celeiro, ó. Pedi ajuda aos orixás para dar força a esse homem não ser pego jamais. Levaram a minha família. Isso vai ter volta um dia. Na fuga sem direção, só ousadia e descansar pode custar minha vida. Eu sei bem o que o senhorzinho quer. Preto de volta, arrastado pelo pé, pois é. Isso ele não vai ter. Prefiro o banzo a ter que me render. Mas hoje é o meu dia. Oxóssi é o meu guia. Não tem barreira que possa me derrubar. Sou guerreiro Nagô, difícil de matar. A chibata não põe medo em quem nasceu para vencer. Enquanto eu estiver de pé, ninguém vai me abater. Eu tô ouvindo os cachorros. Vem ali daquele morro. Capitão do mato, se acha esperto. Se chega perto, vai ter destino certo. Brasil, colônia, século XVIII. Escravo tinha que aguentar desaforo. A sua vida não valia nada. 30 moedas qualquer um os comprava. Suas mulheres tinham que sofrer caladas no leito ou no mato ao serem violentadas. Muitas não saíam com vida e as que saíam iam pro tronco no outro dia. No canavial, a maldade imperava, preto velho trabalhava sem aguentar enxada, doía nos seus filhos ao ver em sua frente o seu mestre morrer. Em cada canto se cantava para um santo diferente, se cantava evocando liberdade pra gente, era festa, bate-palma pra energia fluir, e Aruanda iluminava. A paz era ali. Xangô pôde nos ouvir, Yansan veio nos unir, Emanjá, Licentina, Nan veio nos cobrir Ogum.
Transforma meu corpo em espada para lutar contra o inimigo nessa guerra injusta e sofrida. Me chamam de animal, me tratam feito animal. Me dá força para lutar de uma vez contra esse mal. 13 de maio, 2015. Aí algum coxeri, algum coricô do tiro mirimini, algum lolaí, algum lolarum, algum lonile, algum lolode, algum lolocó, algum lolobé, algum lolató, algum lobamidjá, lujojo de mi, algum onire comadjari, guerra e o sangue que escorre, que jorra do burro que berra. Sou fio da navalha que corre, pescoço corrupto que erra. A faca, enxada e a serra, a que o mundo do ofício recorre. Alívio da peça que emperra, e a pax soterro que morre. Artifício do homem que aberra, transforma em não logo se aforre. Sou quem urra do alto da serra, finisterra o horizonte na torre. Sou caminho que a vista não encerra, sou quem varre que espirro que aborre. Fundido aquele que vai, meu pai sou eu. Soldado aquele que vai, meu pai sou eu. Fundido aquele que vai, meu pai sou eu. O dono da minha cabeça é aquele que decepa. Homem louco dos músculos de aço. Mata o ladrão. Ele come cachorro. Pergunta 7.000 vezes a mesma pergunta. Não pergunte nada. Homem de 6.000 anos de sabedoria. Nosso presente será o nosso futuro. Cuida a birra do rei com uma surra. Sou o bando cacirra algazarra, que ele agarra, lhe amarra e lhe curra. Toca o sarro que empurra a fanfarra. Sou quem quebra o seu jarro de barro. Sou quem narra o desforro na zorra. Quem mata o cachorro de carro. Cadeado que serra a masmorra. Fundido aquele que vai, meu pai sou eu. Soldado aquele que vai, meu pai sou eu. Fundido aquele que vai, meu pai sou eu. O dono da minha cabeça é aquele que decepa. Aquele que vai, meu pai sou eu. Soldado aquele que vai, meu pai sou eu. Fundido aquele que vai, meu pai sou eu. Palavra Cruzada. Muito bem, o programa Palavra Cruzada fica por aqui. Mas se você não conseguiu ouvir a edição de hoje, tem reprise no domingo, às 9 da noite, e na terça, às 11 da manhã. Você também pode ouvir as edições anteriores no nosso canal no YouTube, Palavra Cruzada Juventude Viva. O programa Palavra Cruzada da Rádio Juventude é uma das iniciativas contempladas pelo Plano Juventude Viva, do Governo Federal, sob coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República e por meio da Secretaria Nacional de Juventude e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Eu sou Neumisa Silvestre e volto na sexta-feira que vem, às 4 da tarde. O Brasil é o país onde mais se mata no mundo.
Esta violência vem crescendo. De 1980 a 2012, a taxa de homicídio aumentou 148,5%, totalizando mais de 1.200.000 vítimas. Os números da violência brasileira ultrapassam os de zonas de guerra. Cerca de 170.000 pessoas foram mortas nos 12 maiores conflitos mundiais entre 2004 e 2007. No Brasil, foram mais de 192.000 homicídios no mesmo período. Mas a violência não atinge toda a sociedade brasileira de maneira igual. Afeta principalmente os jovens de 15 a 29 anos, que em 2012 foram a maior parte dos mortos por homicídio. Os jovens correspondem a 26,9% da população brasileira. Anualmente, 30.000 morrem vítimas de homicídios, o que são 82 jovens por dia, ou 7 a cada 2 horas. A cada 2 dias é como se caísse um avião só com jovens. No Brasil, apenas entre 5 a 8% dos homicídios são levados à justiça, o que alimenta o ciclo de violência e sensação de injustiça. Entre os jovens mortos, mais de 90% são homens e 77% são negros. Em algumas capitais da região Nordeste, a taxa de homicídios de jovens negros é 10 vezes maior do que a média nacional, que é de 29 a cada 100.000 habitantes. Mais chocante que esta realidade, só a indiferença. Você se importa? Queremos ver os jovens vivos. Chega de homicídios. Participe da campanha Jovem Negro Vivo. Assine o manifesto no site da Anistia Internacional.